Olá, tudo bem? Eu sou o Patrick, bem-vindo ao Consultor da Alma. Hoje eu queria falar com você de um fenômeno da psicologia muito importante e muito surpreendente que se chama os fantasmas familiares. Do que se trata? Acontece que tem muitas vezes pessoas que sofrem de patologia que não acham uma explicação, uma raiz na sua própria vida pessoal e que a gente finalmente não consegue realmente entender, explicar como essas patologias se desenvolveram. Ora, acontece que após investigação, terapias, a gente descobre que na verdade essas pessoas estão assumindo uma carga emocional, uma carga traumática, vindo de uma outra pessoa do seu círculo familiar, ou seja, por exemplo, uma mãe, um pai, mas pode ser também transgeneracional, ou seja, um avô, uma avó, enfim, ou até mais, tataravó. Na verdade, não tem realmente, entre aspas, de limite na linhagem. Pode ser de várias gerações antecedentes à pessoa que está tratada. Então, a questão é como isso seria possível. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é que existe um fenômeno que a gente chama de inconsciente coletivo. Isso é, no caso das famílias, as famílias, através do tempo, das linhagens, funcionam como uma espécie de, por ter laços afetivos muito profundos e ainda além do afetivo, laços genéticos, acaba ter um inconsciente comum a todas as pessoas que compõem a família, e isso além das gerações, ou seja, na linhagem. Isso é a primeira coisa. Isso é uma coisa que foi comprovado por vários psicólogos que, após ter estudado inúmeros casos, descobriram que efetivamente há uma espécie de permeabilidade entre os traumas de uma geração e as patologias de uma outra geração vindo depois. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que, obviamente, aparentemente, tem a possibilidade também que a genética transmite algumas características dos traumas vividos por uma geração para uma outra geração, especificamente de forma emocional ou de forma arquetípica. Enfim, uma outra descoberta foi feita por vários psicólogos. Em primeiro lugar, a grande psicóloga que se chama Françoise Dolto, que era uma especialista da psicologia da criança, que descobriu, após inúmeros casos, que as crianças, na pequena infância, até, vamos dizer, uns 10, 11 anos, têm finalmente capacidade, característica de telepatia. O que é isso? É que finalmente eles conseguem perceber os traumas, as dificuldades, as feridas dos adultos, que sejam os seus pais ou avós, até tataravô, enfim. Isso quer dizer que, finalmente, as crianças têm essa capacidade de perceber todos esses traumas, porém, eles não têm a capacidade de os explicar e de os religar a um evento racionais, um evento da vida, um evento exterior a eles mesmos. O que faz que eles acabem patologizando essas cargas traumáticas, essas cargas emocionais, e as guardando dentro eles como se era algo que provenia deles mesmos, como se era eles que tinham uma patologia, um traumático, um trauma, enquanto na verdade eles estão assumindo
a carga traumática de ancestrais, de um pai, de uma mãe. Então, isso é um fenômeno que foi finalmente descoberto após inúmeras práticas de terapia com crianças. Isso se explica, entre outros, pelo fato que quando um adulto, uma pessoa, tem um trauma muito profundo, ele vai ter dificuldade de dar à criança um amor de forma normal, ou seja, o fluxo dos afetos não vai ser normal, ele vai ser atrapalhado porque muitas vezes a pessoa está em uma situação depressiva profunda e ela não tem mais essa energia afetiva a transmitir à criança, e então a relação adulto-criança se inverte para fazer com que finalmente o adulto sendo deficiente e a criança sentindo isso intuitivamente, psiquicamente, e não recebendo o amor do adulto, ou a criança vai querer salvar o adulto. E então ele vai assumir para isso a carga traumática do adulto. E isso muitas vezes se encontra, por exemplo, em criança maltratada, que apesar do maltrato que eles aguentam, finalmente tentam devolver, curar finalmente o adulto que é deficiente do lado afetivo. Então, esses fantasmas familiares são um fenômeno que acaba sendo finalmente muito mais comum do que parece, e muitas vezes, especificamente nas fobias, por exemplo, a gente acha causas, razões que se acham em outras gerações que a própria geração do paciente. Eu darei em outros vídeos exemplos a respeito disso, mas isso é uma coisa, entre aspas, relativamente frequente. Então eu vou dar algum exemplo de fantasma familiar para você poder entender aquele fenômeno. Vamos tomar o exemplo desse homem, que vou chamar Eduardo, que estava sofrendo de uma ciúme aguda paranoica. Ou seja, ele estava totalmente paranoico. E ele fazia uma vida infernal para sua mulher, porque a suspeitava o tempo todo, para qualquer motivo, e na verdade isso era cotidiano, diário, de o trair. E essa pobre mulher, a esposa, não fazia nada, não tinha a mente, mas não tinha como, qualquer gesto, olhar, enfim, o homem achava todo jeito, tudo era uma oportunidade para suspeitar a sua mulher de ter uma mente. E então, esse Eduardo não somente era obcecado por uma espécie de amante fantasioso, mas isso não parava aqui, ele era sempre convencido que esse amante era doente do HIV, da AIDS, e que então ele tinha contaminado a sua mulher e que possivelmente a sua mulher estava o contaminando também. E então esse homem, de forma obsessiva, totalmente de forma doença, né, estava continuamente, cada semana, pedindo ao médico de o receituar exame biológico para verificar que ele não tinha contraído o HIV, a AIDS. Essa situação estava assim demorando há anos, estava existindo há anos. Quando ele entrou em terapia, após um tempo, claro, ele logo descobriu que, na verdade, a própria mãe tinha tido uma amante durante uns 6, 7 anos, e que esse amante era um grande amigo da família, e conhecia muito bem o pai, e que, além de ser um amante da mãe, ele estava frequentando a casa regularmente, e ele jantava quase toda semana em casa, enfim, era um amigo da família. E então, aconteceu que a própria mãe confessou a seu filho essa relação,
que teve um prazo longo, né, porque demorou durante mais de 6 anos, e aconteceu que ele entendeu também que o seu pai finalmente conhecia essa relação e que ele ficou muitos anos sem reclamar, sem se queixar dessa situação. E então aconteceu que finalmente esse Eduardo entendeu que finalmente os seus pais estavam vivendo uma espécie de relação a três, de ménage à três, ménage à trois, como se fala, de forma inconsciente ou semi-consciente, enfim. E sem nunca ter sabido nada a respeito, finalmente a criança, Eduardo, o pequeno Eduardo, tinha percebido isso, quando a gente fala de telepatia, que as crianças são telepatas, isso, por exemplo, um caso, ele tinha percebido isso desde o início e então se tinha identificado a seu pai, um pai traído. E então ele tinha reproduzido isso como modelo nos seus próprios relacionamentos amorosos, no caso com sua própria mulher. Isso é a primeira coisa. Mas não foi descoberto só isso. Após um outro tempo de terapia, pouco a pouco ele descobriu que o pai da sua avó, o seu tataravô, era uma espécie de Dom Juan, né? Que tinha um monte de amantes e que frequentava muito os bordéis da cidade. E então ele contraiu a sífilis. E isso fez com que ele contaminou a própria mulher, que era muito mais jovem que ele, ou seja, a sua avó, na época, quando foi contaminada a mãe da avó, quando ela foi contaminada, ela tinha mais ou menos 22, 23 anos, quando o seu marido tinha mais de 40. E então acabou que a sua avó perdeu a mãe, que foi contaminada pelo marido, né? No caso o tataravô, e morreu muito cedo, tão cedo que na verdade a sua avó perdeu a sua mãe na idade de 3 anos. Isso fez com que, primeiro, o tataravô nunca cuidou da avó, né? E finalmente a avó do Eduardo sempre odiou o seu próprio pai e sempre acusou o próprio pai de ter matado a mãe. Então, isso é o primeiro degrau da revelação. E então, é óbvio que lá tem também uma situação de traição, uma situação assim dramática, né? E ainda de uma situação onde, obviamente, há morte da mãe, né? E a gente pode entender que é uma coisa que ficou finalmente traumatizante na família, mas a história não para aqui, porque esse avô que perdeu a mãe quando tinha 3 anos, finalmente se construiu uma personalidade assim, cheia de raiva e de ódio, e quando ela se casou, ela escolheu um homem que é exatamente o contrário do que foi o tataravô, e um homem dócil, sumiço, que ela estava perseguindo, né, que ela estava traumatizando. Esse homem finalmente acabou de fugir de casa, deixando as crianças com essa avó que era traumatizada e odiava os homens. Aconteceu que finalmente essa mulher finalmente acabou tendo uma personalidade extremamente dominadora, criou seus filhos, cujo, no caso, era o pai do Eduardo, né? Como uma mãe castradora, extremamente destruidora, e fez como finalmente esse pai não tinha nenhuma real personalidade e finalmente era, até na sua idade de adulto, finalmente uma grande criança que não teve a força de finalmente se queixar da traição da sua própria mulher, no caso a mãe do Eduardo, e finalmente sempre foi uma pessoa muito afastada,
que não era um pai ruim, mas um pai ausente, não porque ele não gostava do seu filho, no caso o Eduardo, mas porque finalmente ele é uma pessoa extremamente fraca, cortada, castrada, incapaz de transmitir ao seu próprio filho um amor masculino e então uma espécie de saúde mental de pai a pai. E isso marcou fortemente, inconscientemente, o Eduardo, e que entendeu, porque ele fazia muitos sonhos, que entendeu porque ele tinha, por exemplo, sonhos totalmente paranoicos, vendo olhos dentro das paredes, né, que são um sinal típico de paranoia nos sonhos, e entendendo que isso era relacionado a essa avó totalmente destruidor, castrador, que tinha de uma certa forma destruído o pai do Eduardo, e então de uma certa forma destruído esse pai do Eduardo, no caso o filho, como uma espécie de vingança inconsciente contra o seu próprio pai, e fazendo com que o próprio Eduardo finalmente reproduzisse mais uma vez os modelos de suspicião e de paranoia que entre as diversas gerações acabam se cruzando, criando uma espécie de nó de complexo e nó paranoico. E então, essa terapia que eu descrevo aqui, claro, tomou um tempo longo, né, vários anos, mas então essa pessoa entendeu que finalmente todas as suas patologias de paranoia, de ciúme paranoica, acabaram finalmente ter raiz, causa nas outras gerações da sua família, fora da sua própria pessoa. Bom, obviamente isso é um exemplo bastante interessante e típico dessa questão dos fantasmas familiares, e ver como os acontecimentos das outras gerações podem influir sobre as últimas. Então, isso demonstra como essas crianças têm a capacidade, intuitivamente, de perceber os eventos traumáticos, dramáticos das gerações antecedentes às suas, e como, de uma certa forma, eles vão assumir a carga patológica, os traumatismos dos seus ancestrais para assumir para eles e talvez tentar os resolver. Ou seja, a gente pode interpretar isso como uma espécie de instinto de resolver os traumas do passado, das linhagens antigas, para os resolver no presente. Os que não foram resolvidos décadas antes vão ser resolvidos pelos filhos, pelas as gerações novas. Então, eu vou parar aqui para não fazer um vídeo muito longo. Eu vou fazer um outro vídeo dando outros exemplos, mais dedicado à infância e mais dedicado à mulher. Então é isso, agradeço muito pela escuta, um grande abraço e paz a todos. Tchau, tchau, tchau.